Gente, aonde está escrito na Bíblia que Deus ama o pecador, mas aborrece, odeia o pecado? Vocês têm ideia? Obviamente não, porque não está escrito este verso, esta frase na Bíblia. Esta frase, ela não passa de uma reflexão teológica oriunda do pensamento dos teólogos, quando na paixão de Cristo ele morreu pelos pecadores, ele deu a sua vida pelos pecadores. O justo pagou o preço pelos injustos, o santo pagou o preço pelos profanos. A primeira carta de São Pedro, capítulo 3, verso 18, diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na carne, mas vivificado no Espírito. Eu estava aqui dando uma vasculhada no meu Facebook, encontrei uma publicação onde um menino, um garoto, chamado Pastor Ralph, ele estava ensinando a igreja sobre esta frase. E ele estava dizendo que isto é uma mentira, que na verdade Deus não ama o pecador. Deus odeia o pecador. É isso que ele está ensinando. E eu quero aproveitar meu canal para refutar, porque chega a ser uma heresia. Gente, um texto fora do contexto, ele termina sendo um grande pretexto para nós infiltrarmos doutrinas heréticas na igreja. Ele tirou a base da sua fala no livro de Salmos, número 11, verso 5, que diz assim: o Senhor prova o justo, porém ao perverso e aquele que ama a violência odeia sua alma. E eu não sei de onde ele tirou algumas etimologias gregas, mas ele não tirou a etimologia do texto, porque o texto está falando no verso 1 sobre a confiança que o homem tem em Deus quando os seus adversários querem o matar. Ele está falando de alguém que foge como um pássaro para um monte, isso para preservar a sua vida. Quando no verso 5 Deus abre o leque do seu coração e diz: olha, eu provo o justo, eu provo o meu povo, eu provo o meu servo, mas eu odeio aquele que pratica violência. E ele está dizendo na palavra original: eu odeio aquele que tira a vida de um homem, de uma mulher de Deus, de um filho, de uma filha minha. É isso que ele está falando. O pastor Ralph, ele pegou o texto fora de contexto, embora esta frase não esteja biblicamente escrita, mas teologicamente explicada. Ele diz que Deus odeia o pecador, e nós não concordamos com isso, porque a paixão do nosso Jesus era de salvar a humanidade perdida através da morte sacrificial. E ele foi à cruz, ele se deixou levar à cruz, morreu por uma humanidade extremamente pecadora. Como eu posso dizer que Deus não ama o pecador? Deus ama demais. Inclusive, João 3,16 diz: Deus amou o mundo, as pessoas, o pecador, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então eu quero dizer a você que isso não passa de uma heresia, tirando o texto fora de contexto. O livro de Salmos, que tem 150 livros, não é capítulos, não pode ser chamado de capítulo, porque eles não passam de hinos, de músicas, de louvores ao nosso Deus. Os salmos, na sua maioria, são salmos musicais. Eles vêm do grego, do latim e do hebraico. Tanto no grego como no latim, ele significa etimologicamente música. No hebraico, terrilim, ele estritamente significa louvores. Então nós não podemos chamar o livro de Salmos de capítulo, porque são livros. Na verdade, é o inário inserido nos 66 livros canonizados na Bíblia Sagrada. Eu quero alertar você que assiste muitos vídeos, gosta de conteúdos aqui no YouTube, enfim, gosta de assistir pregadores. Cuidado para você não comer gato por lebre. Cuidado, porque esses novos pregadores, usando de uma ciência neoteológica ou neopentecostal,
tem se infiltrado de maneira sorrateira nos corações das pessoas, levando elas a pensar o que Deus não pensou, a falar o que Deus não falou e a agir como Deus não disse para agirmos. Tome cuidado, vigie bastante, porque nesses últimos dias, segundo Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 24, se fosse possível, os falsos profetas enganariam até os escolhidos. Então vigiem e orem, para que você não seja deturpado na sua fé, na sua comunhão, na sua adoração e na sua vida com Deus, aprendendo de maneira errada os arcanos sagrados. Fica meu comentário aqui, deixa seu like, compartilha esse vídeo com muita gente, embora eu sei que não vai dar muitos views e muitos likes, porque quem é que gosta de aprender a verdade? Nós gostamos é de tragédia, não é verdade? Nós gostamos é de fofoca, nós gostamos é de contenda, é de briga, não é verdade? É de escândalo. Uma verdade explicitada como essa é bem difícil de like, mas se eu atingir uma pessoa com a verdade, libertando ela da mentira, para mim já é o suficiente. Deus abençoe você e até o próximo conteúdo. Tem uma frase por aí que ela tem sido muito difundida, que ela diz assim, ó: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso não é verdade. Simplesmente, isso não é verdade. Isso é uma frase que é feita para massagear ego, para que as pessoas não entendam quem é realmente Deus. Deus, ele odeia o pecado e ele odeia o pecador. Parece ser duro, não parece? Mas é a verdade. É o que a Bíblia nos diz. Eu faço questão de você abrir, abre por favor, em Salmos, capítulo 11, versículo 5. Lembra que eu falei para vocês lá no início que a palavra ira significa inclusive ódio? E a Bíblia é muito enfática e clara nos dizer algumas coisas. Olha aqui, por mais que possa nos chocar às vezes, olha aqui. Eu não estou dizendo com isso que Deus não é amor e Ele não nos ama. E eu vou explicar o aspecto no que diz respeito aqui, a questão desse pecador aqui. Salmo capítulo 11, verso 5 diz assim, ó: O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Essa palavra no hebraico significa ódio, desprezo, inimizade. Isso aqui não é erro de tradução, não, gente. Não é erro de tradução. Ah, não, mas isso aí foi o tradutor que errou. Não, essa palavra aqui no hebraico significa ódio. No original foi escrito: o Senhor odeia o que ama a injustiça e a sua alma odeia o ímpio. Odeias todos os que praticam o mal. Aqui, essa palavra odeias é a mesma palavra, é a mesma raiz, só que num texto ela está no masculino e no outro ela está no feminino, e por causa disso ela recebe uma pronúncia diferente. Mas é a mesma palavra. Essa palavra aqui, inclusive, no feminino, significa ódio, desprezo e detestar. Como que eu afirmo? Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador, sendo que a Bíblia me diz que não é assim.